taxa Selic subiu 1,5 pontos percentuais, passando de 7,75% ao ano para 9,25% ao ano. A cada 45 dias, se você não sabia, o Banco Central se reúne para definir uma nova taxa de juros, chamada reunião do Copom. E a taxa Selic, se você também não compreende o que é, ela que é mãe para a maioria das taxas cobradas aqui no Brasil. Então, o que ela fizer, as outras tendem a acompanhar o seu comportamento. A taxa Selic, que é definida a cada 45 dias, é a chamada taxa Selic meta, mas a remuneração dos nossos investimentos de maneira geral, e por isso ela está totalmente associada a essa meta que a cada 45 dias o Banco Central define uma nova taxa Selic, ela base para a taxa Selic, que é a chamada taxa Selic over. Então, quando a taxa Selic sobe, significa dizer que a taxa Selic over também vai acompanhar essa subida da taxa básica de juros, que é a nossa taxa que rege todas as taxas que tem aqui no Brasil, a maioria das taxas de juros que tem aqui no Brasil. Além disso, isso faz com que outras taxas de investimentos aplicadas geralmente nos investimentos de renda fixa, ela também acompanha essa subida da taxa Selic. Já quando a gente olha para o lado dos empréstimos e financiamentos, se você vai pegar um empréstimo e financiamento agora, com esse aumento da taxa Selic, também você vai pegar um empréstimo com o custo da dívida, ou seja, com a taxa de juros mais alta, em virtude desse aumento da taxa Selic. E o que acontece, que é uma coisa que fez com que, muito provavelmente, inclusive, a gente esteja com essa inflação aceleradíssima, hoje aqui no Brasil a gente está com a terceira maior inflação da história do Brasil desde a implementação do Plano Real, foi por conta também, obviamente que não só, mas por conta também de ficarmos com a taxa de juros de 2% ao ano por um longo período de tempo e numa redução em que, em um dado momento, começou a inflação a aumentar e a taxa Selic permaneceu extremamente baixa. Muitas pessoas, ao olhar essa taxa Selic de 9,25%, brilham os olhos para começar a investir em renda fixa. Mas o comparativo que todos vocês devem fazer é que os investimentos em renda fixa, comparado com a inflação, continua com rentabilidade negativa. A previsão, segundo o último boletim Focus, é que o IPCA, que é a medida de inflação para o ano de 2021, a inflação é justo a perda de poder de compra ao longo do tempo, que fazia com que no passado você comprasse com R$1 de pão vários pães e hoje em dia com R$1 você compra apenas 2, 3 pães no máximo. Então essa inflação está com a previsão de ter 10,18% ao ano. Se a gente só agora, nesse último mês do ano, passou para uma Selic de 9,25%, significa dizer que se a gente fizer uma comparação aqui, arredondando, a gente ainda vai estar com a rentabilidade, mesmo investindo, passar um ano investindo com a taxa Selic atual, negativa, comparado com a inflação de 1%. Então, você vai ver mais dinheiro na sua conta, porém, não vai estar com o mesmo poder de compra, porque o seu poder de compra ele reduziu em 1%. E é esse o comparativo que a gente deve fazer. Ou seja, mesmo com a taxa Selic subindo, ainda continuamos com a rentabilidade negativa comparado com a inflação. Dessa maneira, inclusive, quando a Selic aumenta assim e passa de 8,5%, acontece que se você tinha dinheiro na poupança, você conhece alguém que tem dinheiro na poupança, já compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque vai ser muito importante para ela. A poupança, que já era ruim, ficou pior ainda, porque a taxa Selic subiu para além de 8,5%. E se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever aqui, como também ativar as notificações e curtir esse vídeo, porque assim a gente ajuda cada vez mais pessoas a deixarem e ter o conhecimento que deixar o dinheiro na poupança é muito prejudicial, principalmente a partir de agora que a taxa Selic superou 8,5%. Pois a remuneração da poupança existe de duas maneiras. Uma delas é quando está abaixo de 8,5%, em que ela vai render 70% da taxa Selic. Ou seja, vamos arredondar aqui. Se a gente fizer um comparativo
de uma taxa Selic de 8% ao ano, é só você fazer 70% de 8%. Isso vai dar a rentabilidade da poupança. Se a gente fizer com a taxa Selic anterior, que estava 7,75%, a nossa remuneração da poupança, como é 70% da Selic, equivale a aproximadamente a 5,43%. Só que, quando ultrapassa 8,5%, a remuneração da poupança ela vai ficar em 0,5% ao mês, de forma fixa. E se eu fizer uma conversão anual, obviamente sem capitalizar aqui de maneira simples, a gente teria uma rentabilidade anual de 6% ao ano. Já, se eu tiver com a Selic de 9,25, olha a diferença. Se você calcular 70% de 9,25, você vai ver que vai dar acima de 6,20%. E isso significa dizer que quanto maior for a Selic, para além de 8,5%, pior fica a poupança. Mas, Isaac, na nossa vida prática, no nosso cotidiano, o que vai mudar com esse aumento da Selic? Na nossa vida prática, esquecendo um pouco lá dos investimentos em renda fixa, não vai mudar tanto, principalmente agora no curto prazo, até porque a ideia de subir a taxa Selic é para que tenha uma queda, um arrefecimento da medida de inflação. Afinal de contas, a gente observou ao longo desse período de pandemia o quanto que houve de aumento em relação ao preço dos produtos que a gente antes fazia uma feira com R$100, hoje tem que ter 150, R$200 para poder realmente comprar coisas mais essenciais para a nossa casa. E para que a inflação comece a ter uma relativa queda, inclusive a expectativa do próprio Banco Central, isso vai demorar aí ao longo de um ano que a gente vai começar a observar essas novas medidas. Por isso, muita atenção e tamanha importância e relevância de você investir melhor o seu dinheiro. Porque aquelas pessoas que não têm esse conhecimento acabam tomando decisões que não são eficientes para a sua prosperidade. Um outro ponto que acontece com a subida da taxa Selic é que a gente tem um desaquecimento da economia. Então, se por um lado você tem mais atratividade nos investimentos de renda fixa, por outro lado, você perde porque você está desestimulando o consumo das pessoas. E por que você está desestimulando? Porque as empresas, ao fazerem novos investimentos, ela vai ter que pegar empréstimos bancários, e ao pegar empréstimos bancários, ela vai ter que arcar com juros mais altos. Então, muitas vezes, a empresa segura esses investimentos. E por segurar esses investimentos, faz com que não tenha um aumento de emprego também nessa empresa, porque ela não vai fazer novos investimentos, possivelmente ela não vai contratar mais pessoas. Sendo assim, você tem um arrefecimento, digamos assim, nessa medida em que não vai haver novos investimentos, aquelas empresas vão manter mais ou menos nesse padrão, até porque a taxa de juros, a economia como um todo, está incentivando o desestímulo para o consumo. E quando a gente tem uma taxa maior, também faz com que os bancos, de maneira geral, ofereçam menos crédito para você, menos limite do cartão de crédito, menos aceitação quando você solicitar um cartão de crédito. E quando você não tem um cartão de crédito, quando você tem um limite muito baixo, quer queira ou quer não, você está tendo um desestímulo para você comprar mais, por exemplo, na Magazine Luiza, no Amazon da vida e assim por diante. Então, se você tem esse desestímulo, acaba que essa empresa não cresce de maneira avassaladora, como em outros anos, como a gente tem uma taxa Selic baixa, isso faz com que não tenha novos cargos de emprego. Se não tem novos cargos de emprego, significa dizer que as pessoas vão estar com menor poder aquisitivo, e com esse menor poder aquisitivo, isso acarreta exatamente em menores compras, porque o seu poder de compra em relação ao quanto essa pessoa está ganhando vai estar cada vez menor. Então isso acaba sendo ruim para a economia, como também o aumento do quanto que as empresas vão pagar com suas dívidas, aquelas que já foram feitas e que tem uma variação, que não foi eu vou pegar uma dívida com base no financiamento de 10%. Não, a maioria das empresas acabam pegando com base na variação da Selic. Então, se a Selic sai de 12% e vai para 9,25%, e a expectativa, inclusive divulgada pelo próprio Banco Central na reunião do Copom, era de aumentar mais 1,5% na próxima reunião. Não se sabe se isso vai concretizar, mas foi um indicativo que o próprio Banco Central deu para que fosse executado na próxima reunião. Então, na próxima reunião do Banco Central, a gente já pode chegar aqui, você vê uma realidade
ver aí vários assuntos também em que a taxa Selic agora não está mais em 9,25%, mas sim em 10,75%. Mas eu fiz investimentos em renda variável, então devo sair de todos os meus investimentos em renda variável e passar para renda fixa. Lembra do que eu falei. Mesmo tendo essa taxa mais alta, comparado com a inflação, ainda seguimos com a rentabilidade real negativa. Sendo assim, se você tem investimentos em renda variável, entenda que a chave para você, na verdade, no longo prazo acontece com investimentos de maneira diversificada. Essa é a chave para você ter realmente um bom sucesso no quesito rentabilidade. A curto prazo, isso é impactado negativamente nessas empresas. Só que quando a gente olha para investimento em renda variável, ele é de longo prazo. Se você olha muito para o curto prazo, realmente isso vai ser um cenário desafiador para você. Mas se você faz um comparativo desde o surgimento da bolsa, a gente tem uma rentabilidade média ao ano superior a 10%, o que dá inclusive maior do que a própria inflação que a gente tem agora atualmente no Brasil. Então esse comparativo de longo prazo, ele persiste. E não é para você vender todas as ações. Agora você tem que entender que aquelas empresas que estão diretamente ligadas ao consumo, como empresas do varejo, Magazine Luiza, Casas Bahia, que é a Via Varejo, a Amazon e tantas outras que estão ligadas a esse consumo direto, isso acaba tendo um impacto muito mais avassalador que as outras empresas. Então cabe você acompanhar como é que vai funcionar esse cenário de subida de taxa de juros e até que ponto vai começar a descer. Porque aí é um sentido, inclusive, de você aproveitar essa oportunidade de baixa, porque vai ter um período de ascensão. Por isso, quem faz esse investimento nessa empresa mais cíclica, acaba que tem que lidar com esses momentos mais cíclicos e entender que essas quedas drásticas nesse período, elas fazem parte. E por isso, se você está fazendo esse investimento, você tem que entender esses riscos. Espero que você tenha entendido todo esse cenário que eu mostrei aqui em relação à subida da taxa de juros, como também esse novo comparativo que agora, se você tem algum amigo, parente, alguém da família que investe na poupança, pelo amor de Deus, envie esse vídeo para essa pessoa, porque a poupança agora, se já era ruim, ficou ainda pior. Um grande abraço para todos vocês e tchau, tchau, pessoal. Hoje num formato aqui diferente, câmera nova, para a gente fazer esse vídeo mais rápido para você e mais urgente. Grande abraço, pessoal.